Boa tarde a todos. Então, sou eu hoje que vou estar expondo a nossa palestra intitulada A Rota da Felicidade. O que será que nós vamos estar abordando? O que será que pode se falar nesse sentido? Só antes de nós começarmos, nós temos um CD aqui na biblioteca, eu me esqueci de olhar antes no início. Tem vários, intitulado A Rota da Felicidade. É de alguém que fez um caminho através dos diferentes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma muito trazendo as referências, as explanações para a nossa realidade corriqueira. Nós, devido ao nosso tempo, nós não teremos tempo aqui de passar por todos os capítulos. Então, passamos por alguns capítulos do Evangelho. Começando, então, nas nossas perguntas, porque tudo auxilia-nos a nos perceber, a rota da felicidade, começando a perguntar: qual é a finalidade do Espiritismo em minha vida? Tendo em mente o tema da palestra Rota da Felicidade, qual é a finalidade do Espiritismo em minha vida? Até aqui, ele me auxilia a me tornar mais feliz? Aonde que eu busco os referenciais da minha felicidade? Se partirmos do primeiro capítulo, que está intitulado Não Vim Destruir a Lei. Obviamente, em leis, nós estamos falando de leis psíquicas. A revelação do Cristo é psicoespiritual, visa atingir o ser humano em sua alma e veio para nos educar, fazer evoluir, transcender a materialidade, adquirir elementos para mudar qualitativamente o nosso proceder espiritual. Então, a rota da felicidade, embasada no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar muitas referências que nos servem de caminhos, de escolhas para a nossa conquista da felicidade. No capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, o que eu busco? Aonde que eu estou situada? Nos referenciais deste mundo, nos referenciais espirituais ou nos referenciais atemporais, enquanto que eu estou aqui no mundo temporal? Nos remetendo à conquista da felicidade interior. Do ponto de vista psicológico, podemos pensar que o reino é o foco onde fixamos nossa atenção. Aonde está a nossa atenção hoje? Hoje, porque obviamente nós somos seres em evolução, amanhã vai mudar. Mas hoje, onde que está meu foco, da minha atenção, como ponto prioritário que mais se destaca na minha vivência? Já tenho consciência? O que predomina a nível mental e emocional? Porque é ali que nós vamos estar focados. O que me culpo diariamente? Quais são minhas aspirações? O que eu estou aspirando para mim como felicidade? Novamente, são dentro dos valores reais ou irreais? Qual é o meu objetivo existencial? Para que existo? Por que me encontro aqui, estudando, no centro espírita? Objetivo o quê? Na consciência, ela representa um certo grau de viver uma felicidade pessoal em existir, na consciência lúcida. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É importante para nós, estudantes do Espiritismo, não estamos somente nos remetendo ao nascer de novo num corpo físico, que é natural, que nós necessitaremos ainda muitas vezes. Mas, acima de tudo, lembrando que o nascer de novo é uma proposta de autotransformação, onde o nascer de novo representa disposição constante em confessar-se, em tentar eliminar as culpas inconscientes que trazemos de outras existências. Se nós não trabalharmos, não nos confessarmos, quer dizer, entrarmos num acordo interior, rever as nossas crenças e modificar. Traz-nos tristeza e desânimo para enfrentar com novo e bom ânimo as provas e expiações a que estamos sujeitos, se nós permitirmos os estados de culpa prevalecerem na nossa consciência. Então, é necessário trabalhar isto se quisermos nos erradicar dos eventuais modelos de tristeza ou desânimo que possa estar emergindo como consequência da culpa no nosso inconsciente. O nascer de novo representa disposição constante em acreditarmos em nós mesmos. Eu acredito em mim mesma no dia a dia.
Eu acredito que eu posso mudar para melhor? Eu quero mudar para melhor ou me comprazo com as mesmas respostas comportamentais oriundas das mesmas questões psicológicas e emocionais? Nascer de novo é despertar para a necessidade de criar conscientemente novas disposições e motivações na vida presente. Eu consigo me motivar todos os dias para ser diferente do que no dia anterior, do que no momento anterior? Eu consigo criar disposições interiores para que isso aconteça? É um importante código da vida e deve sempre ser evocado pelo espírito. Autotransformação. Nossos conflitos não resolvidos desta ou de outras encarnações se enredam em teias psicoemocionais, assumindo a feição de complexos. E esses complexos nós trazemos a nível do inconsciente, a nível do nosso perispírito, que vão gerar conflitos, bloqueios na corrente existência, onde é necessário dissolver pelo processo de conscientização. Sem a renovação interior, fica um grande vazio da alma no presente, porque nós não cultuamos os valores reais, já não nos transformamos em outras existências ou oportunidades, se caso estamos com este vazio, com essa dificuldade de referencial aqui na Terra. Então, o Espiritismo nos remete à autodescoberta para nos percebermos e observarmos o que é que tem no meu vazio, que apesar que parece que está vazio, mas tem algo lá, mas é algo desconectado com os valores reais da vida, os quais nós não construímos na anterioridade, podendo aprender a construir sempre no presente. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Estamos em aflição? Nos sentimos aflitos? Onde me encontro? Veja o que aprendemos. Cura interior. Queres ser curado? Nos lembra Jesus. Eu quero ser curado das minhas aflições? Eu quero modificar este quadro? Ser curado por alguém deve se constituir numa possibilidade de desenvolvimento de um marco do início de um novo ciclo de vida. Eu verdadeiramente quero me propiciar um novo ciclo na minha existência milenar? Estou disposto, disposta, letting go os nossos interesses pessoais? A aflição é uma espécie de crise, e crise significa momento de mudança. É a oportunidade de se rever valores, motivações, desejos e objetivos da vida. Então, apesar de ser desconfortável as crises existenciais, vamos falar assim, elas são altamente positivas, porque elas são um feedback interno que a nossa natureza está nos comunicando, que nós estamos na rota errada, no caminho errado, conforme a nossa programação reencarnatória, podendo ser alterada a qualquer momento, desde que nós queiramos abraçar a oportunidade e aprender a fazer escolhas diferentes do que vínhamos fazendo, seja a nível das ideias, seja a nível das atitudes, seja a nível das escolhas que vínhamos fazendo, é necessário modificar para evoluir, senão continuamos a encarnação inteira com as mesmas questões. Ainda dentro desse mesmo capítulo, vamos encontrar: arrepender-se é convidar a não fazer mais o que se fazia, é não entender a vida com os mesmos valores que se tinha, não culpar-se. Se eu noto que eu estou num processo de culpa que está se repetindo através dos dias, das semanas, ou dos meses, ou dos anos, é necessário que eu pare e comece a me perceber diferente, entender a vida com valores diferentes, com conceituações diferentes e posicionamentos diferentes. Sempre para melhor, sempre. Todos nós podemos. E no capítulo 6, retrata sobre o Cristo Consolador, entendendo-nos, ou chamando como convite, Jesus como terapeuta maior. A mensagem de Jesus é um convite para que o ser humano assuma a própria vida e não tema o processo de autodescobrimento. É um convite à responsabilidade, ao autoencontro com amorosidade, porém firmeza, para nos libertarmos daquilo que nos aflige.
Muitos temem o inconsciente, preferindo não conhecê-lo ou negando a existência. Todos nós que negamos somos nós quando nós vamos pelos mecanismos de fuga, dando desculpas, dizendo que hoje não posso, e assim vamos indo com esses modelos interiores. Eu não sou capaz, o que nós sabemos que não é assim. Todos nós podemos, desde que queremos fazer esforços, até insignificantes, se referenciarmos o Livro dos Espíritos. A mensagem oferece alívio, redução de tensões e de medos. Claro, quanto mais nós passarmos pela proposta de autoevangelização verdadeiramente real, mais nos vamos encontrando alívio perante as nossas experiências transitórias, mesmo as desafiadoras. Redução de tensões, porque o ego vai diminuindo, ou nós vamos desestruturando nesse posicionamento mais assertivo perante o eu maior, o Deus em nós, que vai cada vez mais fazer as escolhas assertivas. Os medos vão diminuindo, porque segundo o próprio Emmanuel ensina que a segurança vem de Deus. Então, a partir do momento que eu escolho me posicionar nas atitudes, na vida, cada vez mais condizente com as leis naturais, os medos vão diminuindo na proporção que a minha segurança vai aumentando. Possibilita o ser humano viver melhor, liberto das culpas e confiante no futuro. Confiante no futuro porque vamos entendendo que somos seres imortais. Não somos da terra, não somos o corpo, estamos num corpo, mas somos seres milenares. Liberto das culpas, porque vamos nos colocar com o desenvolvimento da humildade como aprendiz de nós mesmos e, com isso, repetir as lições tantas quantas vezes for necessário até lograrmos o êxito, mas nunca fugir das oportunidades, das possibilidades que a vida nos oferta. Trazem-se a possibilidade de desenvolvermos novas atitudes em nosso favor e da vida. Quando nós nos posicionamos de forma mais assertiva, em concordância com as leis de Deus, é importante dizer isso, porque senão podemos dizer que estamos nos colocando mais assertivamente de acordo com o ego desestruturado, que são as perturbações, não é isso? Nós vamos percebendo que nós estamos fazendo isso por nós mesmos, em primeiro lugar, desenvolvendo uma relação mais amorosa, mais flexível conosco e, portanto, no meio onde estamos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós somos pobres de espírito? E o que entendemos por pobre de espírito? Vamos deixar bem claro desde o início que não quer dizer miserável ou andar de qualquer jeito. Não é no externo. Vamos aprender. É um convite para nos libertarmos das máscaras e personas. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Qual o significado de suas palavras? Será que refletimos a criança como nessa inocência e ingenuidade? O que será que vamos aprender? A inocência da criança é um estado psíquico de total confiança no futuro, de ausência de medo, portanto, de entrega nas leis naturais, nas leis do nosso Criador. É o desenvolvimento da simplicidade, da humildade interior, onde eu vou confiar no processo da vida, atendendo às possibilidades renovadoras, assumindo a responsabilidade em cada momento e, com isso, angariando forças espirituais. Crianças espirituais todos nós somos, ainda estamos nesse instante. Nas relações com o próximo, a ingenuidade da criança atenua o poder da mágoa e do revide. Quanto mais vamos nos desarmando, nós não vemos crianças às vezes, né? Bate em boca, briga, tá dando um soco, daqui a pouco, vamos lá, vamos jogar bola mesmo, né? Vai embora. Já estão na outra, mas nós adultos não. Então, o convite do Evangelho, que nós nos desarmamos perante acusações, perante dificuldades agressivas e confiamos na vida. E isso é desmascarar essas estruturas rígidas, requer coragem, mas traz um alívio e paz de consciência para nós. A vingança é fruto da instabilidade psíquica. Então é óbvio que nós não queremos mais isso porque estamos em busca da felicidade. Não revidar é não se sentir atingido pela ofensa. Como eu me elaboro para não me sentir ofendido pela ofensa eventual que possa chegar
entendendo que nós convivemos uns com os outros, dentro do mecanismo divino, para aprender a nos colocar assertivamente de acordo com as leis de Deus. Então, quando sou atingido por uma ofensa, como é que eu me educo para não revidar? Aprender a ter consciência de nós no momento presente e educar as nossas emoções e pensamentos. Ter metas para o nosso presente e futuro que condizem com a lei da evolução. Isto nos ajuda, porque os momentos transitórios, se alguém nos ofende, nos agride, eles passam. Assim como a nossa experiência passa, mas a aprendizagem fica. É vital percebermos isso. O poder de espírito coloca sua mente a serviço do bem. O pobre de espírito coloca sua mente a serviço do bem e não dos objetivos do ego. Como estou eu me exercitando no dia a dia? O pobre de espírito. Estamos já exercitando, ensaiando, treinando a nossa mente a serviço do bem de nós? E lembrando que o bem cada vez vai ficando mais e melhor para quem se elege avançar e crescer? Se estamos sempre no mesmo patamar, nós estamos estagnados. Podemos fazer melhor, avançar. O orgulho embota a visão do espírito, cegando a compreensão da realidade. Com que olhos que eu olho a realidade ao meu redor, nas experiências que me acontecem? Vale a pena refletir e lembrar da benfeitora Joana de Ângeles, que nos convida constantemente a mudar as lentes, porque sempre tem formas diferentes de perceber as experiências. No capítulo 9, avançando, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Se perguntarmos a nós, nos consideramos brandos e pacíficos? Estamos começando este processo? Percebemos que ora já logramos melhor do que outras horas? Onde me encontro? É um encontro com o Self, com Deus em nós. A mensagem do Cristo é a da paz incondicional. E não existe paz onde existem pensamentos negativos, de raiva, de ódio, onde existe a maledicência, o ciúme, a inveja, a crítica, o protesto. Não tem como. É necessária honestidade de consciência perante nós mesmos. Proporciona um mergulho em si mesmo, apaziguando toda forma de violência ou de projeção externa. Apaziguando o mergulho é esse autodescobrimento que vai nos remeter através da viagem interior de perceber e ter responsabilidade pelos nossos processos limitadores, sem nos deprimir, sem nos culpar, mas sempre como olhar amoroso de querer superar-nos e avançar. A violência externa que nos atinge é fruto da nossa desorganização interna. Nós vamos atraindo experiências de acordo com a necessidade evolutiva que o espírito necessita na sua experiência de crescimento interior. Mas a violência externa chegando não faz com que nós interiormente necessitamos revidar. O convite é que nos desarmamos. E na medida que vamos desarmando, os cenários também muitas vezes vão mudando. As dificuldades externas ocorrem em função da necessidade de educarmos nosso mundo interno, que muitas vezes nós não percebemos. Quando a questão externa chega, estimula a nossa realidade interna, o homem velho entra em ação imediata. Mas a proposta que o Cristo nos faz, que nós percebemos essas tendências sim, mas que nós nos posicionamos a partir do homem novo, que vai então dirigir esses impulsos ou essas tendências de acordo com os registros de paz, de harmonia interior. É o mundo interno que comanda o externo. Nós sempre podemos aprender a responder. Quando falamos responder, não é só verbal, mas emocionalmente também, atitudinalmente também, diferente do que nós temos feito anteriormente, se está contrário às leis de Deus. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quanto misericordioso nós estamos sendo, podendo ser neste instante. É um convite ao desenvolvimento, à amorosidade. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, especialmente as emocionalmente desajustadas.
É um convite interno de nos auto-amarmos mais dentro das relações de choques, de atritos naturais nos convívios que encontramos. Lembrando que sempre o nosso posicionamento pode ser diferente, mesmo quando nós encontramos com elementos desajustados. Se não somos nós os próprios desajustados, né? Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação de amor. Doação de amor. Só se dá o que se oferta inicialmente a nós mesmos. Então, não podemos disponibilizar a mente na doação de amor sem desenvolvermos este amor em nós. Este estado inibe a ação de ataques psíquicos externos, atraídos pelos nossos desequilíbrios internos. Os ataques psíquicos externos também podemos nos referenciar ao processo obsessivo. Se nós não trabalharmos as questões negativas de desequilíbrio, que são contrárias às leis de harmonia, de amor, de bem-querer, nós nos tornamos tomadas, plugs, muito fáceis de sermos influenciados pela negatividade dos outros, pelo negativismo dos outros, pelo pessimismo dos outros, seja encarnados ou desencarnados, porque a comunicação espiritual acontece entre os dois mundos constantemente, de forma muito sutil, a nível do processo obsessivo. Então, estarmos conscientes disso é importante e na transformação. Bem-aventurados os que são misericordiosos ainda, as obsessões são agressões psíquicas decorrentes da existência de complexos no inconsciente. Nossos complexos são experiências vividas, repetidas, que foram se acumulando e que estão no nosso psiquismo agora. E isso são pontos cruciais de atração de processos obsessivos. A terapêutica espírita vai nos ajudar bastante na descristalização desses processos, que quem dá continuidade no seu processo vai ter um entendimento maior e também força maior para obter um posicionamento diferenciado, libertando a sua consciência e muitas vezes ajudando a libertação da consciência dos outros. Não basta não termos inimigos externos, é preciso desfazer as inimizades internas. Eu tenho inimizades externas? Eu sou amiga ou inimiga de mim mesma? Vale a pena refletir. Se temos culpa, estamos sendo inimigas de nós mesmos. Se não gostamos de nós, somos críticos, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos. O Cristo funcionou como autêntico psicólogo da alma humana. Por que vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Então ele remete para nós essa reflexão interior, porque nós todos, segundo Chico Xavier nos diz, temos o telhado de vidro. Isto é, nós somos muito frágeis ainda, nós temos muitas sombras, muitas imperfeições, mas remetendo este convite interior enquanto damos liberdade ao outro. Isso significa apontar para o aspecto psíquico subjetivo e psicológico das atitudes, atento às intenções, ao que nós estamos pensando, sentindo, onde quer que nós estamos na vida. Ver a trave no próprio olho é caminhar para integrar a própria sombra pessoal. Lembrando, as nossas sombras, que são nossas imperfeições, em essência, são potencialidades de crescimento. Se eu sou insegura, que é uma limitação, a potencialidade de reintegração disso vai resultar na segurança. Se eu sou uma pessoa muito medrosa, mas aprendo a me posicionar devidamente, segundo os conceitos evangélicos terapeuticamente, eu vou aprender a me sentir confiante e assim por diante. Inferioridade retrata sentimentos de inadequação, menos-valia, insegurança, incapacidade e pessimismo. Queremos saber se sofremos do complexo de inferioridade? Vamos observando essas questões. Eu tenho uma sensação de inadequação, eu tenho vergonha de me posicionar, eu sempre acho que I'm not good enough, eu não sou boa o suficiente, essa sensação de incapacidade, de muito pessimismo, nós estamos falando no nosso inconsciente desse complexo de inferioridade. E de superioridade, que normalmente compensa o nosso psiquismo, temos as necessidades compensatórias, desejos de reconhecimento de poder. Como é que você não me entende? Então vamos indo, ou de impor, nos nossos familiares, às vezes nas relações, temos essas questões. E o convite do que o Evangelho nos faz é o caminho do meio, onde nenhum nem outro, mas sim uma escolha diferenciada de maior neutralidade.
Amar o próximo como a si mesmo é um convite ao amor sempre, seja como encarnados ou desencarnados. O próximo, mais próximo de nós mesmos, é a personalidade interna e oculta em nosso íntimo, que nos exige atenção e equilíbrio. Ou seja, é um convite a nos tornarmos cada vez mais conscientes onde quer que nos encontramos. E como a ti mesmo significa a necessidade de nos amarmos como somos, a fim de não realizar projeções enganosas. Então, quanto mais nos conhecemos como nós estamos agora, mas nos percebemos como espíritos imortais, nós vamos, com esse estado consciencial, reduzir esse quadro projetivo devido ao foco em nós e à responsabilidade que vamos assumir por esses processos na decodificação ou na descristalização dos mesmos, incorporando valores e ideias diferenciadas. O amor ao próximo é o amor indiferenciado. É o amor à vida em toda a sua plenitude. O amor não é aquele quadro de desestruturação emocional. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um referencial mais adulto, mais maduro, que não é mais aquilo que precisa estar encostado para dizer que eu amo. O amor incondicional que nós estamos conquistando ao sairmos do amor infantil, juvenil, para chegar lá, ele é um sentimento que se comunica através de um olhar, de um pensamento. É isso que nós estamos buscando no nosso processo evolutivo. Amai os vossos inimigos, o grande outro em mim mesmo. Amar ao inimigo é abrir um canal de percepção do mal que existe em nós, sem receio de que ele nos tome. Então, autoconhecimento. Para que eu me perceba, repetimos, como espírito imortal, que estageia milênios em existências, adquirindo hábitos, padrões, cognições, e agora vou me aprofundar, me perceber quais são os valores cultuados ainda por mim do mal, ou seja, do negativo que eu tenha trazido, e agora estou podendo ter a oportunidade de ressignificar estes aspectos. O mal não tem existência real, é fruto das censuras introjetadas por nós mesmos através das vivências que nos permitimos. Amar o inimigo é superar seus próprios conceitos internos conscientes, bem como sua tendência inconsciente à satisfação egóica. Amar o inimigo, então nós temos que frustrar o nosso ego, porque senão o ego sempre vai estar se manifestando. Nós vamos um pouquinho adiante devido ao nosso tempo. Amar os vossos inimigos, ainda o grande outro em mim. Estimula a autoestima. Quanto mais nós nos desenvolvermos a amar aqueles que nós chamamos de inimigo, porque as questões são internas, mais nós estamos dentro da proposta do desenvolvimento da nossa autoestima. Mais nós estamos atendendo à melhora do nosso estado psíquico geral, porque vai mudando as crenças, vai mudando o campo energético, vai harmonizando os nossos chakras, maior consciência tranquila e dever cumprido de nós conosco. E um antídoto à inércia diante da vida. Quanto mais nos posicionamos dentro dessa forma terapêutica, nós vamos percebendo que vamos nos tornando mais energizados, vitalizados, com uma sensação de otimismo, de bem-estar, de leveza, enquanto estamos andando nas experiências normais da nossa aprendizagem. Inibidor da depressão. É óbvio, quanto mais nós aprendemos a retificar as nossas limitações, a depressão também vai saindo e modificando sem antidepressivos. Porque, segundo Chico Xavier, a farmácia nós carregamos dentro de nós mesmos, a melhor de todas, que são essas instâncias psíquicas, onde nós vamos ativando o Deus em nós, e com isso os recursos divinos que vão nos curando de dentro para fora, nos tornando seres mais felizes. Com isso, nós, devido ao nosso tempo, estamos chegando no final, que essa proposta da rota da felicidade, que possa estar e soar em nossas consciências, essa indagação, qual é a finalidade do Espiritismo em minha vida, em todos os instantes? Porque o objetivo que o Espiritismo está nas nossas existências, ou nós já conseguimos estar em contato com o Espiritismo, é, sinceramente, um caminho libertador de consciências que vai nos tornar seres mais felizes
em realidade, em profundidade, quando nós nos disponibilizarmos a atender os convites da evolução e do progresso em todos os momentos do nosso existir. Com isso finalizamos, desejando muita paz.